Bom dia! 24 de setembro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esse, o 77º vídeo. 77 vídeos até agora. Estamos aqui fazendo uma análise por completo deste maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando os textos que estão na capa, na contracapa, entramos no livro e estamos ainda no prefácio. Este livro aqui, edição 2008. Ele foi lançado em 2006. O livro contém 10 capítulos. 10. Não chegamos sequer ainda ao primeiro capítulo. Como falei, estamos ainda no prefácio. No prefácio, estamos agora nas últimas páginas. Página 30 e 31. Nessas páginas, o Richard Dawkins faz vários agradecimentos a pessoas que o ajudaram na elaboração do livro. E na página 30, ele traz ali o documentário que ele fez para uma televisão britânica em 2006, no mesmo ano em que lançou o livro Deus, um delírio. E ele diz ali na página 30 que muitas coisas que estão no livro também estão no documentário e que muitas coisas que estão no documentário também estão no livro. Já que ele mencionou ali o documentário, e esse documentário dele maravilhoso, você olha aqui para baixo e aqui está o link com o título Documentário de Richard Dawkins. Você clica no link e será remetido diretamente para o documentário dele, que está no YouTube. Fabuloso, maravilhoso. Pois bem, então eu estou aqui analisando várias partes desse documentário dele. Quem está aqui assistindo à série conhece muito mais o livro e o documentário de Richard Dawkins do que milhões de pessoas que leram o livro. Então, estou analisando as partes principais do documentário. Entendeu? Então, vamos aqui a mais um estudo. E aqui quero mandar um abraço para o grande Ralph Gomes. Ralph Gomes. Ele escreveu afirmando que adora aqui a lousa, adora o quadro aqui. E por que ele diz isso? Porque realmente o quadro, a lousa, é um bom instrumento de didática. Se eu falar aqui, sem ir para o quadro, para a lousa, pouca coisa fica retida para quem assiste ao vídeo. Agora, quando eu mostro o quadro, aí a pessoa consegue reter e permanecer com mais informações. Então, o quadro negro, que não é preto, o quadro, aqui a lousa, é um grande instrumento da didática. Então vamos aqui analisar mais um trecho de Richard Dawkins em seu maravilhoso documentário. Vamos lá. Temos aí Richard Dawkins. Vamos analisar logo à esquerda acima, a letra A, o documentário. Em inglês, temos aí o título Root of Evil, a pergunta, e em português, raiz de todo mal? Será que a religião é a raiz de todo mal, de todos os males? O Richard Dawkins foi contra esse título aí. Ele diz no livro Deus, um delírio, que a religião não é a raiz de todos os males. Ele diz que nada no planeta Terra pode ser considerado como a raiz de todos os males. Nada. Então ele foi contra o título. Só que
Quem escolhe o título é a emissora de televisão. Então, aí a explicação. O documentário, com duração de 90 minutos, foi criado pelo Richard Dawkins e exibido no mesmo ano do livro Deus um Delírio, em janeiro de 2006, e está no YouTube à disposição de qualquer pessoa. Na letra B agora, à esquerda, vamos trazer aí mais um texto do Richard Dawkins. Esse documentário foi escrito por ele e também apresentado por ele. Então veja lá, no documentário, a partir de 1 minuto e 8 segundos, o Dawkins diz o que está aí. Ele diz assim: sou cientista e acredito numa profunda contradição entre ciência e crença religiosa. Não há razões comprovadas para se crer em um Deus. Acho que a ideia de um Criador divino desconsidera a elegante realidade do universo. Então vamos analisar isso aí. Logo de início ele diz assim, vamos pegar aí o ponto principal. Ele diz: sou cientista e acredito numa profunda contradição entre ciência e crença religiosa. O Dawkins está afirmando aí, veja bem, esse verbo aí ele diz, eu acredito, acredito. Na verdade ele tem certeza, como eu também tenho certeza, e muitas pessoas têm certeza, de que existe uma profunda contradição entre ciência e crença religiosa. Mais uma afirmação belíssima que traz uma verdade absoluta. É impossível você contestar aí o Richard Dawkins, porque existe contradição entre ciência e crença religiosa, entre ciência e religião. E vou explicar aqui de uma forma tão fácil que até uma criança consegue entender isso aí. Entendeu? Então vamos provar aí mais uma afirmação do Richard Dawkins. Vamos agora aí ao centro, na letra C de casa. Aí a palavra contradição. Vou apresentar aqui, vou mostrar que religião e ciência são coisas contraditórias. Para que você entenda, você tem que primeiramente entender o significado da palavra contradição. Muita gente não sabe. Então, para que eu prove que ciência e religião são coisas contraditórias, é preciso que a pessoa conheça o sentido da palavra contradição, que é um substantivo. Então veja aí no centro os significados de contradição. E aí estão. Contradição quer dizer posição contrária, sentido contrário, oposição, discordância, divergência. Tudo isso aí são sinônimos de contradição. Entendeu? E aí vem o verbo, veja no centro, o verbo contradizer e o substantivo contradição. Contradizer significa dizer contra. Quando uma pessoa diz alguma coisa, uma pessoa faz duas afirmações e diz coisa diferente, então ela está aí numa contradição, entendeu? Uma posição contrária, uma discordância, uma divergência. Então é isso aí, contradição. Muito bem. Antes de explicar aqui que a religião entra em contradição com a ciência, antes de dar exemplos aqui, veja aí o quadro no centro, para você entender, você conseguir separar as duas coisas. Ciência no quadro aí, veja, ciência e religião. Há muitas diferenças entre ciência e religião. Veja bem, já aí vemos logo que a contradição está aí. Existe muita diferença entre ciência e religião. Entendeu? Então vamos lá.
Veja os elementos que estão na ciência e que não estão na contradição, na religião. E aí já a contradição. Então veja, na ciência aí, temos a primeira coisa aí, provas. A ciência trabalha com provas. A ciência nada afirma sem provas. Entendeu? A ciência nada afirma sem provas. Se não houver provas, se não houver evidências, isso aí não é ciência. Entendeu? Já a religião não trabalha com provas. Não trabalha com provas. É apenas crença, é apenas fé, é apenas crendice. Olha já a diferença aí. E aí você já tem a contradição. Na ciência, existem provas. Na religião, não. São 10.000 religiões no planeta Terra hoje, e no mínimo 2.000 deuses. Cada religião com seus deuses, cada religião com seus ritos. E quando um crente diz que Deus existe, isso aí não é prova, é apenas a fé do crente, entendeu? É apenas crendice. Veja já a diferença entre ciência e religião. Provas. Outro elemento que está na ciência e não está na religião, dúvidas. O cientista trabalha com dúvidas. E a dúvida é um elemento importante na ciência. Se um cientista estiver em dúvida, ele não faz uma afirmação, entendeu? Então a dúvida é importante na ciência, porque ela leva o cientista a procurar a verdade. Então a dúvida é um elemento muito rico na ciência. E na religião? Não existe dúvida na religião. Se um crente duvidar da crença dele, o líder vai dizer ao crente que ele não pode ficar em dúvida, que aquilo ali é o Satanás que está agindo para que ele deixe de crer numa entidade espiritual, entendeu? Então a dúvida na religião, ela não existe. Se um cristão diz a um pastor evangélico que ele está em dúvida, que ele está em dúvida com a Bíblia, o pastor vai dizer que ele tem que abandonar aquela dúvida, entendeu? Então a dúvida é uma coisa perigosa na religião. Na ciência é uma coisa maravilhosa. É a dúvida que leva o cientista a procurar a verdade, entendeu? Outro elemento que está na ciência e não está na religião, investigação. Na ciência, o cientista trabalha com investigação, investigando, entendeu? Que é um processo de raciocínio. Isso não existe na religião. Um cristão diz, Deus existe, ele não investiga isso. Não tem como investigar. Então, investigação também não está na religião, está só na ciência. E agora, outro elemento da ciência, comprovação. O cientista, depois de fazer uma longa investigação, o cientista, ele chega à comprovação. Ele mostra por A mais B que aquilo ali funciona, que aquilo ali existe. É a comprovação. Entendeu? Após várias investigações. Isso existe na religião? O cara eu acredito em meu Deus e eu comprovo isso. Existe isso? Não, porque é mera crença, é mera crendice. E aí no quadro eu repeti a palavra investigação aí. Aí foi um erro meu, desculpe-me aí. Então veja, provas, dúvidas, investigação e comprovação são elementos característicos da ciência. Eles não existem no mundo da religião, da crença religiosa. Entendeu, gente? Muito bem. Sabendo agora, você sabe agora o que é contradição e sabe agora que aí existem elementos que estão na ciência, mas não estão na religião. Então agora você está preparado para entender a contradição. Então veja aí na letra D de dado. Vamos pegar aqui, estamos estudando a religião, o cristianismo. E aí
a contradição do cristianismo com a ciência. E vou dar aqui um exemplo bem fácil para que você entenda. Muitos livros aí, principalmente de pastores evangélicos, enganando os fiéis, nos livros eles dizem que religião e ciência não se contradizem, se complementam. Isso é uma grande mentira. Mas os pastores evangélicos escrevem essas besteiras porque eles conhecem seus leitores. Então vamos provar aqui facilmente que ciência é uma coisa, religião, coisa diferente, e que ciência e religião se contradizem. E aí estão os exemplos bem fáceis. Vamos aqui pegar o primeiro no centro, letra D de dado, o cristianismo. O que é que os cristãos dizem lá no Novo Testamento? Dizem que Jesus ressuscitou, o Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Então os cristãos dizem que Jesus ressuscitou. Vamos pegar essa afirmação aí. Veja no quadro, no centro abaixo. Aí eu pergunto, quando o cristão diz que Jesus ressuscitou, aí eu pergunto aí, existe alguma prova de que Jesus ressuscitou? Não. Apenas o texto que está no Novo Testamento, que foi criado por um cristão. Entendeu? Apenas o texto ali. Então veja, a outra pergunta, existe investigação, houve investigação para saber se Jesus realmente ressuscitou? Também não. Entendeu? Também não. E outra pergunta, existe comprovação de que Jesus ressuscitou lá em Israel no século I? A resposta é não. Entendeu? Então, veja, quando o cristão diz que Jesus ressuscitou, a ciência diz coisa diferente. E aí está a contradição entre ciência e religião. A ciência diz, ninguém ressuscita. Uma vez com morte cerebral, ninguém volta a viver. Entendeu? A ciência diz, ninguém ressuscita. Já o cristianismo diz, Jesus ressuscitou. Isso aí é o quê? É contradição. Uma afirmação e a outra uma afirmação contrária à primeira. Entendeu? Muito bem, você é uma pessoa inteligente. Então, quando o cristianismo diz Jesus ressuscitou, entra em contradição com a ciência, porque a ciência diz que ninguém ressuscita. Morte cerebral é morte cerebral. A pessoa não volta a viver. Então isso aí é contradição. Viu como é fácil entender? Então, muito bem. Vamos agora acima sobre a ressurreição. Veja acima aí. O cristão diz, Jesus ressuscitou. Muito bem. Aí eu pergunto, de onde os cristãos tiraram isso aí, ressurreição de ser humano? No caso aí de Jesus. Onde os cristãos, aonde os cristãos foram buscar isso aí, hein? Eu já expliquei aqui em livros, em vídeos aí anteriores. Então veja aí à direita acima, ressurreição na Bíblia. A ressurreição é uma ideia do homem, uma invenção do homem, que aparece em livros de terror, aparece em filmes de Hollywood e aparece em livros de religião. A Bíblia é um livro marcantemente religioso. Logo, a ressurreição aparece na Bíblia. Entendeu? Isso é uma invenção dos escritores e muito comum na época da Bíblia. Então você tem ali a ressurreição na Bíblia de forma bem fácil para que você entenda. Vamos lá. Os cristãos foram buscar a ressurreição e empregaram em Jesus, foram buscar lá nas escrituras hebraicas, que são os textos que fazem parte hoje do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então os cristãos foram buscar a ressurreição de Jesus lá no Velho Testamento, porque isso já fazia parte da literatura hebraica. Então você vê aí acima, Elias, no Velho Testamento. Elias
subiu ao céu também. E ele ressuscitou, o Elias. Entendeu? Ou melhor... Não, cara. Vejamos aí ressurreição na Bíblia acima. Os cristãos foram buscar a ressurreição de Jesus aí, nas escrituras hebraicas. Então você vê ali o Elias, veja acima à direita, Elias. O Elias, lá no Velho Testamento, quando não havia texto cristão, o Elias já ressuscitava pessoas ali. O Elias ressuscitou um menino, um filho de uma viúva, entendeu? Uma viúva que morava em Sarepta. O Elias ressuscitou o filho aí da viúva. Viu aí? Ressurreição já aí no texto hebraico. O Eliseu também aparece lá na Bíblia, no Velho Testamento, quando não havia um texto cristão na terra, o Eliseu também já ressuscitava seres humanos. Viu aí? Isso é uma criatividade do escritor hebreu. O Eliseu ressuscita lá um menino, um filho de uma sunamita. Então você vê aí que a ressurreição já estava na Bíblia, no Velho Testamento, antes da existência de qualquer texto cristão. Entendeu? Mais um exemplo aí. Você vê um cadáver ao lado dos ossos de Eliseu. Veja como os escritores hebreus adoravam a ressurreição. Sempre eles empregavam isso aí, dentro da ideia deles. Então aí nessa passagem, um cadáver de um homem é jogado na sepultura onde havia sido sepultado o Eliseu, entenda bem. E ali só havia os ossos de Eliseu. O Eliseu já havia morrido há muitos anos. Então ali na sepultura só havia os ossos de Eliseu. E jogaram um homem morto dentro da sepultura. Quando o cadáver toca ali, o cadáver encosta nos ossos de Eliseu, o homem, o cadáver, volta a viver. O homem volta a viver. Entendeu? Isso aí é uma criatividade do escritor hebreu. Mais uma ressurreição aí, gente. Agora vamos para o Novo Testamento. Pedro, o discípulo de Jesus na lenda bíblica. Pedro também, veja como os escritores judeus aí, os escritores cristãos que eram judeus, eles adoravam também a ressurreição. Foram buscar no Velho Testamento. E Pedro ressuscita também seres humanos aí em Atos dos Apóstolos. Pedro, o discípulo de Jesus. Entendeu? Ele ressuscita uma jovem aí chamada Tabita. Ela morreu e Pedro ressuscitou a jovem. Viu aí como eles gostavam da ressurreição? Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo de Tarso, ele também aí ressuscitava seres humanos. Entendeu? O Paulo de Tarso. E lá em Atos dos Apóstolos, ele ressuscita um jovem chamado Eutico. E agora aí o último exemplo, o cadáver de Jesus também ressuscitou muitos cristãos lá em Jerusalém. Então, temos lá em Mateus que quando Jesus morreu, quando ele deu o último suspiro, quando ele morreu, o que aconteceu? Muitos cristãos que haviam morrido, estavam sepultados, saíram das sepulturas. Quando Jesus morreu, muitos cristãos saíram das sepulturas, ganharam vida novamente, ressuscitaram. Entendeu? Isso nunca existiu, ressurreição nunca existiu. É uma criação de escritores, e no caso aí, escritores hebreus. E depois, escritores aí cristãos. Entendeu? Então você vê que ressurreição é uma ideia apenas. E que existe a contradição quando um cristão diz: Jesus ressuscitou, Pedro ressuscitou, Paulo de Tarso ressuscitou. Quando o cristão diz isso, essa afirmação
entra em contradição com a afirmação científica, com a ciência, porque a ciência diz: ninguém ressuscita. Uma vez morto, continua morto. Ninguém ressuscita, ninguém morre e volta a viver. Entendeu? Então aí a contradição clara e cristalina. Certinho? Outro exemplo aí, na letra E. O cristão diz, veja bem, o cristão diz: Jesus subiu ao céu em corpo, foi subindo Jesus, como sobe um helicóptero, ele foi subindo na vertical. Essa afirmação aí de um cristão, ele diz: Jesus subiu ao céu. Isso aí está em Atos dos Apóstolos. Mais uma criatividade do escritor ali cristão. Jamais um ser humano sobe ao céu. Sobe ao céu só se for dentro de um avião, de um helicóptero, de um balão, de um foguete. Entendeu? Jamais homem algum sobe ao céu. Quando um cristão diz que Jesus subiu ao céu, isso aí entra em contradição com a ciência, porque a ciência diz que homem algum sobe ao céu. Entendeu? Homem algum consegue subir ao céu em corpo, sozinho, sem a utilização de algum transporte. Entendeu? Isso entra em contradição com a ciência. Viu aí como ciência e religião se contradizem? Aí eu pergunto, quando o cristão diz Jesus subiu ao céu, aí eu pergunto, existe prova? Nenhuma. É apenas um relato que está em Atos dos Apóstolos, criado por um cristão. Aí vem, existe investigação? Houve investigação se Jesus subiu mesmo ao céu ou não? Claro que não. Houve comprovação? Claro que não. Nunca no planeta Terra uma pessoa subiu ao céu, entendeu? De forma natural. E aí vem a invenção agora. Esse negócio de subir ao céu. Isso é comum em várias religiões. E aí está o exemplo. Não é só o cristão que inventa isso aí, que Jesus subiu ao céu. Não, isso você vê em várias religiões. E aí está, em 3 religiões aí, ó, alguém subindo ao céu, porque isso era uma criatividade dos escritores. Eles gostavam de escrever isso aí, colocando a pessoa subindo ao céu. Então vamos lá, subiram ao céu. Veja aí, os cristãos foram buscar isso aí também no Velho Testamento. Veja aí o primeiro, o Enoque, no Velho Testamento. O Enoque também subiu ao céu. Você vê isso lá no Velho Testamento. O Elias, aí na narrativa bíblica, o Elias também subiu ao céu. Olha aí, subiu ao céu. Entendeu? Veja aí o terceiro exemplo. Jesus. Jesus também, lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, Jesus também subiu ao céu. Viu aí, gente? Como a subida ao céu é uma criação de escritores e de várias religiões. Você viu aí Enoque e Elias subindo ao céu. E aí não são textos cristãos, lá no Velho Testamento. Escrituras hebraicas, entendeu? Já Jesus aí no Novo Testamento, subindo também ao céu, porque isso era muito comum na literatura daquele povo, entendeu? Veja outro aí que subiu, Maria, a mãe de Jesus, na lenda bíblica. A subida de Maria ao céu, veja bem, a subida de Maria, mãe de Jesus, ao céu, não está no Novo Testamento. Isso aí foi uma criação dos cristãos católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1950, o Vaticano decidiu que Maria, a mãe de Jesus, também subiu ao céu. Viu aí como eles criam isso aí? A Maria, mãe de Jesus, subindo ao céu, foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E os fiéis católicos acreditam, os evangélicos não. Viu aí como subir ao céu é uma criação da religião, é uma ficção? E outra religião aí, o Maomé, você vê aí, ó, o Maomé, que é de outra religião, profeta da religião islamismo, o Maomé também subiu ao céu.
Entendeu? Maomé, lá em Jerusalém, estava na cúpula da rocha, que já estamos mostrando aqui, a cúpula da rocha, e ali ele subiu ao céu, como subiu Jesus, como subiu Elias, como subiu Enoque, como subiu a Maria, mãe de Jesus. Então você vê que subida ao céu, Jesus não foi o primeiro a subir, nem o último. Não, porque isso é criatividade dos escritores. Entendeu? Então, quando o cristão diz que Jesus subiu ao céu, o cristão está entrando em contradição com a ciência, porque a ciência diz que homem algum, pessoa alguma, consegue subir ao céu contra a relatividade. Jamais. Então, isso é contradição. Entra em contradição com a ciência. Viu como é fácil explicar isso? E para terminar aí, o último exemplo. Na letra F, abaixo à direita, os cristãos dizem: oração cura, oração cura, orar a Deus cura, orar a Jesus cura. Então, quando o cristão diz que a oração tem poder de cura, ele está fazendo uma afirmação contra a ciência. A ciência diz que a oração não tem efeito algum. Oração não tem efeito algum, nada cura. Entendeu? Então veja, isso aí se chama contradição. Sentido contrário. A ciência diz, oração não cura. O cristão diz, oração cura. Isso aí são afirmações diferentes e contraditórias entre si. Entendeu? Então, quando um livro diz que religião e ciência não se contradizem, se complementam, esse livro aí está enganando os leitores. Entendeu? Então vamos lá, oração. Os cristãos dizem que oração cura. Isso é uma ilusão, isso é uma fantasia. E aí vem as perguntas. Existe prova de que a oração cura? Não. Existe investigação sobre isso? Não. Existe comprovação? Pior ainda. Então, oração não cura. E é fácil explicar isso. Vamos aqui dar um exemplo. Veja bem, lá no Novo Testamento, atribuído a Jesus, Jesus diz assim: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Isso é uma invenção de um escritor cristão. Isso não tem efeito algum. Entendeu? Não tem efeito algum. Também diz lá no Novo Testamento, quando um fiel cristão estiver doente, ele deve chamar os presbíteros, os pastores evangélicos hoje, para orarem por ele. Os cristãos não fazem isso. Se fizerem, morrerão em casa. Os cristãos, quando estão com dores fortes, eles correm não para as igrejas, eles correm para a ciência, para os hospitais, porque eles sabem que a oração não tem efeito algum. Veja bem, agora mesmo no Rio de Janeiro, há 2 dias, houve um acidente lá, um menino perdeu o braço. Apareceu um motoqueiro que torce pelo Flamengo. O motoqueiro levou a criança sem um braço na garupa com a mãe para o hospital. Chegou lá, o médico pediu a ele que ele voltasse ao local do acidente, correndo na moto, para ver se pegava o braço do menino, para que houvesse ali o implante, né? Aí o rapaz, apareceu isso aí há 2 dias, no Rio de Janeiro, saiu na televisão. O rapaz foi lá, mulheres que mexiam com enfermagem, viram o braço da criança e colocaram gelo, o braço dentro de um saco com gelo. Aí o motoqueiro foi lá, pegou o braço da criança, correndo com muita velocidade, chegou ao hospital e ainda deu tempo de os médicos implantarem o braço da criança. Entendeu, gente? Então esse motoqueiro aí, um herói. E o braço, já houve a cirurgia e a criança já está com o bracinho no lugar certo. Aí eu pergunto, se não fosse o motoqueiro, se o cristão orasse para que o braço chegasse ao hospital, isso seria possível com oração? Não. Seria possível implantar o braço só com oração, a pessoa orando e o braço grudando na criança? Não. É preciso que a ciência, médico, fazendo cirurgia. Viu aí como oração não cura?
Vamos pegar aí duas crianças que nascem grudadas uma à outra. Duas crianças siamesas nascem grudadas. Os pais fazem a oração. Será que a oração vai fazer com que as crianças fiquem separadas? Impossível. Tem que ser com cirurgia. A ciência. Entendeu? Viu como a oração não cura? Você vê os hospitais aí, os hospitais públicos e privados, lotados com pessoas ali doentes. E a quase totalidade de pessoas cristãs que oraram pelo restabelecimento de sua saúde. E a situação piorou. A pessoa orou bastante, mas não resolveu. Caiu no hospital. A quase totalidade das pessoas que estão nos hospitais, a quase totalidade é cristã, que oraram, mas a oração não resolveu. E aí teve que ficar internada nos hospitais. É fácil provar que a oração não cura. É fácil provar que a oração não cura, entendeu? Então, veja, uma pessoa está em casa com dores ali por causa do cálculo renal, dores terríveis, chorando de dor. A pessoa ora, não resolve, a dor aumenta e a pessoa vai ao hospital. Procura o hospital. Quando a pessoa procura, um cristão procura o hospital, ele está mostrando que a oração não tem efeito algum. Quando um cristão vai à farmácia, ele está mostrando que a oração não tem efeito algum. Entendeu, gente? É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.